paz do Senhor Jesus. Quero perguntar, quem é o seu Deus? Porque é uma pergunta muito extensa. Sim, claro, nós sabemos que só há um Deus no céu e na terra. Deus, a palavra Deus, o nome Deus, significa triuno, né? A trindade em uma só. Deus são os três, não existe um só. Os três são Deus. Entende? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi denominado assim para nós. Agora, quando Jesus estava na terra, entenda o mistério, o Senhor Jesus falava assim, tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Quer dizer, olha que ele, vamos, analise bem. Tudo o que pedires ao meu Pai, em meu nome, primeiro você tem que pedir ao Pai em nome de Jesus. Crendo, se nós cremos, ele falou, recebereis. Só que é claro que ele estava dizendo isso para os discípulos, naquela época. Por quê? Porque o Senhor Jesus não tinha ainda morrido, sacrificado, ressuscitado, entende? Ele estava pregando isso. E às vezes a gente leva isso até hoje. Vocês vão entender o que eu quero falar. Muita gente fala em Deus. Até o satânico, o satanista fala também em Deus. Por quê? O Deus deles é outro. Ele acha que existe um Deus que cuida do diabo, entende? Você acha que é o pai do diabo? Não sei. Eu não sei o que eles pensam, mas todo mundo fala em Deus. Agora, quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Nós vamos revelar agora. Quando Deus chegou para Moisés, né, lá na sarça ardente, lá no Monte Horebe, mandando Moisés ir libertar o povo do Egito, no Egito, né? O que Moisés falou? Mas quem eu digo que me enviou? Aí Deus falou assim, eu sou, te enviou. Eu sou. Deus não tem nome, irmãos. Tem, mas nós não sabemos qual é. Deus não tem nome. Pelo menos não foi revelado a nós. Agora, por que ele fez isso? Para exaltar o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o mistério. Hoje em dia, a gente fala assim, realmente, até eu falo isso. Quantas vezes eu falo assim, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu creio que hoje isso é errado. Completamente errado. Por quê? Porque Jesus falou isso, pedindo meu nome ao Pai, meu nome. Só que depois que Jesus ressuscita, ele diz o seguinte, eis que foi-me dado, segura aí, eis que foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso significa que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Aí você fala assim, então quer dizer agora que nós devemos somente clamar a Jesus, ao Senhor Jesus, não ao Pai? Sim, isso não diminui nada o Pai, foi uma honra que o Pai deu para... Entenda, você acredita no universo, né, que existe tantas coisas, né? A Terra é um cisco, mas Deus deu ao Filho. O Filho é o Todo-Poderoso da terra. Claro que ele tem todo o poder no céu e na terra. Mas ele foi me dado todo o poder no céu. Ele fala, todo o poder no céu e na terra. E debaixo da terra. Então, irmãos, olha o que acontece. Quando a gente orar, nós devemos orar somente para o Senhor Jesus. Porque se você ora por... o que ele falou para o discípulo? Falaram assim para ele assim, Senhor, mostra-nos o Pai. O que o Senhor Jesus falou? Olha o mistério, irmãos. Se liga no mistério. Estás comigo há tanto tempo. Entendeu? Pois quem me vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Você entendeu o mistério? Deus é Espírito. Então, quando a gente exalta o Filho, a gente está automaticamente exaltando o Pai. Isso não diminui o Pai e muito menos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. Então tem gente
que sabia que tem gente que ora pedindo para o Espírito Santo? Tem gente que exalta muito o Espírito Santo. Não estou dizendo que tem que exaltar, nós temos que adorar a Deus através do Espírito Santo. Cada um tem uma função. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Entendeu? É o poder de Deus na terra. Agora, hoje em dia, nós temos... Por quê? Porque o mundo, todo mundo, até o satânico, como eu falei, fala em Deus. Só que Deus é vago. Você fala, ai meu Deus, é vago. Tu tem que falar, ai Senhor Jesus. Sabe um americano fala, qualquer coisa que eles pedem, fala, Jesus Christ. Qualquer coisa é Jesus, Jesus, Jesus. É isso que se aprende nos Estados Unidos, pelo menos as igrejas, ensina isso, que é o Senhor Jesus, é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai. Ele não falou, vai ao Pai, ele falou, vem ao Pai. Entenda o mistério, irmãos. Ele não falou, ninguém vai ao Pai, ele falou, ninguém vem ao Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, se você pede ao Senhor Jesus, se você vai a Cristo, automaticamente você está indo ao Pai. Se você glorifica o Filho, você está glorificando o Pai. Por isso que é muito vago, você não fala Deus, 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 Deus. É o Senhor Jesus. Senhor Jesus, te adoro, te amo, obrigado. Entendeu? É isso. É o Senhor Jesus. Por isso que a gente vai repreender, ou a gente vai orar, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Então, tudo é o nome do Senhor Jesus. Tudo. Vai expulsar um diabo aí, um capeta da vida de alguém, só falando em Deus. Vai, sai em nome de Deus. Não vai sair. Eu tenho um conhecido que fala assim, ó, a paz de Deus. Você entende? Tudo bem, mas é vago. Eu falei para ele, o correto seria a paz do Senhor Jesus, ou graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você escolhe. Agora, a paz de Deus, parece que tem medo de falar o nome do Senhor, porque realmente, irmão, não é qualquer um que fala o nome de Jesus. Uma vez eu vi um pastor lá nos Estados Unidos, em 2001, estava lá num culto e tal, e o pastor falava assim, ó, vamos falar o nome de Jesus? Assim do nada. Ele falou, fala o nome de Jesus, fala Jesus, fala Senhor Jesus. Tipo assim, mas ele falou, irmãos, ele falou de uma forma tão doce que o fogo desceu na igreja. Ele falou assim, irmãos, cuidado quando fala o nome do Senhor Jesus, não fala de qualquer maneira, o nome dele é doce. Então o Senhor Jesus é o poder de Deus, esse nome maravilhoso, sabe, esse Deus maravilhoso. Sabe, ele falou de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, cara, é verdade. Ele falou, não é qualquer um que pode falar o nome do Senhor Jesus. Quando você vê pastor, eu já vi pastor na igreja, eu fiquei indignado, irmão. Chamaram um pastor lá na frente, lá, para orar, um senhor até de idade. Pastor, irmãos. Orou, no final ele falou assim, Senhor, Senhor abençoa, amém. Eu falei, ué, que oração é essa? Que não terminou com o Senhor Jesus, sabe, tipo assim, ele abençoa, não sei o que, acho que ele nem falou Senhor, ele falou abençoa, amém. Sabe aquela oração de ímpio? Parecia. Então, irmãos, o nome do Senhor Jesus, ele é o cerne da... Ele, irmão, ele, é só ele, entendeu? E não pense você, se você não falar o nome de Deus, que vai estar de mim, não tem nada a ver. Ele, o Pai, é uma pessoa só. Então, quando você glorificar o Senhor Jesus, está glorificando a Deus. O problema é que o nome do Senhor Jesus é como sal. Ele incomoda, ele entendeu? A pessoa tem medo de falar o nome do Senhor Jesus. Entendeu? Assim como também, entendeu? Tem medo, porque ele é a luz. E as pessoas não querem ser... Deus mostre a luz, resplandeça para mostrar as podridões, entendeu? Então, infelizmente, irmãos, nós vivemos um mundo, né, que as pessoas só falam em Deus, Deus, Deus. Às vezes, quando falam em Deus, fala só Deus. Mas é vago. Nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, entendeu? E Ele, o Pai, é uma pessoa só. Então, quando glorificar o Filho, tu já está automaticamente glorificando o Pai. Amém? Porque, né, Deus, o Pai, deu seu Filho unigênito para que todo que aquele nele crê tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu
deu o seu Filho unigênito. Então ele deu o seu Filho, e é o seu Filho que nós devemos glorificar, porque já automaticamente estaremos glorificando o Pai. Amém? Entenderam isso? É um mistério, irmão. Tudo é em nome do Senhor Jesus. Nada é fora do Senhor Jesus. Tudo é o Senhor Jesus. Para Ele tudo, entendeu? O resto, nada. Ele é tudo na nossa vida. Ele é nosso ar. Ele é nosso tudo, irmão. Não tem nem classificar aqui. Ele é nosso tudo. Glorifique mais o Senhor Jesus. Entenda que toda oração que você fizer, faça somente em nome do Senhor Jesus. Amém? Não fica, Senhor, ajuda, em nome do seu Filho. Não precisa pedir isso. Em nome do seu Filho não precisa mais. Abençoa, Senhor Jesus, na minha vida, em seu nome eu te glorifico, em teu nome já te agradeço. Amém. Entendeu? Em nome de Jesus. Só. É para Ele que você tem que orar. Às vezes oramos errado por isso. Quando Jesus falou lá atrás, Ele falou para os discípulos, porque Ele estava na terra ainda. Agora Ele está no trono, ao lado, à direita do Pai. Amém? Essa palavra Deus pode abençoar grandemente e muitíssimamente em nome do Senhor. Olha o que eu falei. Deus te abençoe em nome do Senhor. Deus, Pai, possa nos abençoar. Mas é em nome de Jesus. Amém? Então que Jesus possa te abençoar grandemente. Agora que eu estou corrigindo. Estou me corrigindo. Porque está tão automático. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente em nome dele, nesse nome todo poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau.